Eu elaborei este vídeo com o intuito de gerar uma reflexão sobre o estilo de vida. E é um caso clínico de câncer no intestino com metástase nos ovários. No decorrer do processo, houve metástase recidiva no útero, nos linfonodos da pelve, no sigmoide, no reto e no baço. As possíveis causas: trauma na infância relacionada a atitudes do pai, né? Um pai que tinha depressão e comportamentos inadequados, agressivos. Um ponto fundamental que me chamou muita atenção é uma experiência vivida pela paciente há 7 anos atrás, onde ela teve contato com pessoas em estado terminal de câncer e ela viu as pessoas agonizando. E isso me chamou muita atenção e merece estudo sobre isso. A interferência dessa visão do adoecimento do outro, esse término da vida do outro, que aspectos mobiliza na vida dessa pessoa que está cuidando ou que está presenciando o fim da vida de outra pessoa. Outra possível causa do desenvolvimento da doença são os esquemas cognitivos mal adaptados às situações da vida. Este é mais um caso clínico em que os padrões inflexíveis e críticas exageradas está presente, assim como o autossacrifício. Esses são 2 esquemas mentais que geram muito estresse. O primeiro, o próprio nome já diz, críticas exageradas, inflexibilidade. Então, é um padrão psicológico que faz com que a pessoa se relacione de uma forma inadequada consigo mesma e com outras pessoas. E essa forma inadequada gera um estado de ansiedade muito alto. E o segundo, o autossacrifício, ele leva então a uma ansiedade também muito alta, porque você não atende às suas necessidades. E então gera estresse, porque se a pessoa quer fazer algo e deixa de fazer esse algo para fazer o que o outro precisa, isso gera um estresse muito grande, principalmente quando é uma constância na vida. Porque quando é um caso isolado, tudo bem, muitas vezes é necessário até. O problema é quando é uma constância de comportamento inadequado. As técnicas utilizadas para atender às necessidades deste caso clínico foram: primeiro, a energização completa no corpo físico e também para aumentar a autoestima. A segunda técnica aplicada foi a regressão da memória ano a ano. Os mecanismos condicionadores foram direcionados para fazer uma escolha adequada sobre uma alimentação antioxidante. Depois aplicou-se a progressão mental para aumentar o sistema imunológico, liberar endorfina, regulação organísmica e para focar a consciência nos aspectos do momento presente. Porque muitas vezes as pessoas catastrofizam, e esse também é um esquema mental que gera muito estresse, muito sofrimento, né? E, obviamente, numa doença como o câncer, é natural que as pessoas catastrofizem, né? E isso não vai ajudar, só é um complicador. Então nós precisamos trazer a pessoa para dados mais realistas da vida, mesmo neste adoecimento.
Foi então feito depois uma nova energização para o corpo físico, para a mente também, receber todo esse tratamento, energizar a mente para que ela se torne mais esperançosa, porque uma mente esperançosa vai ter muito mais motivação para buscar todas as alternativas possíveis de tratamento para vencer essa doença. Fizemos novamente uma regressão da memória, dessa vez direcionada para os eventos traumáticos, né? E aí nós aplicamos 2 vezes essa regressão da memória. Os mecanismos condicionadores para abrir mão dos ressentimentos e restituir o amor próprio. Isso é muito importante. No tratamento do câncer, assim como de qualquer outra doença, abra mão dos ressentimentos. Se não é possível abrir mão dos ressentimentos conscientemente, procure uma ajuda terapêutica para trabalhar isto a nível inconsciente. Aplicou-se também a energização para eliminar tudo o que incomoda no corpo físico. Novamente, aplicamos os mecanismos condicionadores para o enfrentamento da quimioterapia. E, por fim, energizamos a mente para aumentar o sistema imunológico. Neste tratamento, então, utilizou-se 14 sessões de hipnose condicionativa e num tempo, totalizando um tempo de 24 horas. Os resultados obtidos com a utilização dessas técnicas foram: na energização, a paciente sentia algo percorrendo pelo corpo, como se fosse uma energia, e como se estivesse saindo, se esvaindo do corpo. E isso foi bem significativo. Após a hipnose, a paciente conseguiu uma liminar, liberando 240 cápsulas de fosfoetanolamina. E isso foi muito gratificante, pois o foco do projeto para tratar as pessoas com câncer foi exatamente a partir dessa substância, né, da polêmica que foi gerada com essa substância. Então, a paciente conseguiu, sendo que antes da hipnose, a liminar, o processo dela, tinha sido indeferido pela Justiça Federal. E após a hipnose, a Justiça Estadual liberou 240 cápsulas. Isso foi muito importante em todo esse processo, né? Em todo esse tempo despendido para o tratamento da pessoa. Outro resultado muito importante para a paciente e também para mim é que a metástase no baço não foi mais constatada nos exames. Ou seja, após a hipnose, a metástase do baço desapareceu. E também a captação do contraste nos linfonodos pélvicos reduziram. E isso foi uma premiação, né? Maravilhosa. Um resultado inesperado foi a atitude do médico tempos depois da progressão mental ser aplicada. Então, nessa progressão mental, nós levamos a memória da paciente até um tempo futuro, onde ela receberia uma boa notícia, né? E aconteceu exatamente como foi programado na mente. Isso foi algo assim extraordinário, porque tempos depois o médico fez a seguinte exclamação: como isso aconteceu? Ou seja,
como que não aparece mais o tumor no baço, como que a captação do contraste nos linfonodos reduziram. Isso foi uma surpresa para o médico e isso tinha sido programado na memória da paciente. Na quarta energização, onde foi possível trabalhar a retirada das impurezas do corpo físico, eliminando toxinas de todo o organismo, aconteceu algo surpreendente. Após o término da sessão, a cliente foi ao banheiro urinar e a urina apresentou-se num tom acinzentado. E isso foi bastante instigante, extraordinário, até porque a cliente sentiu uma energia percorrendo por todo o seu corpo como se estivesse eliminando algo. E ela também sentiu uma claridade muito forte acima da sua cabeça. E essa claridade é como se ela tivesse com os olhos abertos e uma luz forte em cima dela. Mas ela estava com os olhos fechados, em transe. Durante a aplicação das técnicas em hipnose condicionativa, foi possível observar uma outra dimensão interagindo em todo o processo. Não só a dimensão dos condicionamentos psicológicos, mas uma dimensão energética. Havia um fluido de energia que circulava, que fazia conexão entre eu e a paciente. E esse fluxo de energia está descrito com maiores detalhes no site médico que você pode acessar, né, e observar e fazer a leitura desse fluxo de energia que surgiu. Neste momento, eu quero colocar uma questão bastante interessante. Esse fluxo de energia, ele apareceu também no momento em que fazia a energização do baço e dos linfonodos pélvicos. E foi interessante que nos exames desapareceu o tumor no baço e diminuiu a captação do contraste nos linfonodos. Então, a minha pergunta para a posterior análise é: qual é a relação desses dois eventos? Da energia que fluiu durante a aplicação da hipnose condicionativa e um laudo posterior a esta técnica que não constava mais o tumor no baço. Sobre o tratamento para vencer o câncer, neste caso clínico, além da medicina tradicional, onde a paciente fez todos os procedimentos necessários, cirurgia, quimioterapia também, aplicou-se então as 14 sessões de hipnose condicionativa e 8 sessões da psicologia cognitiva comportamental, para ajudar em todo esse processo de mudança, né? Mudança de estilo de vida, mudança de percepção de si, mudança de percepção dos outros, mudança de percepção do mundo, mudança de percepção da vida. E então a pessoa também fez outros tratamentos alternativos, como o Reiki. A paciente fez também um tratamento de 2 anos no Centro Espírita Nosso Lar. No tratamento do câncer é necessário levar em consideração não somente a parte física, mas também a parte mental, a parte emocional e toda a parte espiritual, energética, pois o ser não é só o corpo físico.
O ser é mais do que um corpo físico. E é importante trabalhar essa parte emocional, porque ao receber um diagnóstico de câncer, vamos enfrentar um estigma que já está na nossa mente através de tudo que já ouvimos sobre câncer. Então esse estigma pode ser paralisante. Neste caso clínico, a paciente deu um salto quântico na sua relação com o câncer, que então já não era mais físico. De um determinado ponto da terapia para frente, o câncer já não era mais físico. O câncer foi criado na mente, o câncer foi criado no emocional, o câncer foi criado no espiritual. O câncer foi criado na relação, no relacional. Então é muito importante tratar o corpo físico que adoeceu e lembrar de tratar todo o corpo emocional, né, que está aí desesperançoso, aumentando ainda mais o câncer. E neste caso clínico, nós podemos trabalhar com a esperança. Foi possível trabalhar com a mudança emocional. Durante o meu tratamento com câncer, eu tomei consciência dos pensamentos negativos que faziam parte da minha vida. Eles estavam na minha mente como se fosse uma coisa normal, natural, mas não eram. Eram pensamentos muito negativos, muito derrotistas, de que nada fosse dar certo, e isso me fazia muito mal. Durante as primeiras sessões de hipnose, eu já pude perceber a diferença. Foi como se a gente voltasse no tempo e eu pudesse ver com outros olhos, olhos mais tranquilos, mais amenos, as situações vividas. E pôde me dar a oportunidade de reescrever. Assim, a impressão que eu tenho é que a minha memória foi reescrita, com os fatos sendo mais sutis, mais tranquilos, e esses pensamentos negativos foram apagados da minha memória. A minha memória deixou de ser gravada com aqueles pensamentos ruins para ser gravada com pensamentos bons, uma vida mais tranquila. Logo após a hipnose, eu encontrei pessoas que estavam buscando a fosfoetanolamina, e aí conheci uma advogada que foi um anjo assim, para me ajudar nesse processo de busca da substância. E foi tudo muito rápido, assim, tudo muito tranquilo para mim, porque se fosse antes da hipnose eu estaria cheia de pensamentos negativos, achando que não ia conseguir, ia ficar muito ansiosa, achando que tinha que ser na semana seguinte, no mês seguinte. E foi tudo bem rápido. Antes que eu imaginava, eu já estava com o processo judicial deferido. A substância chegou em menos de uma semana nas minhas mãos. Chegou antes do Natal, foi um presente de Papai Noel. E tudo com muita naturalidade e tranquilidade, assim. E eu devo muito à hipnose, porque foi fundamental para que eu não administrasse essa ansiedade, não tivesse ansiedade e tivesse pensamentos positivos. A minha experiência com a hipnose fez perceber o consumo exagerado que a gente vive, a competitividade, a extrapolação dos limites físicos e emocionais que a gente faz todos os dias sem perceber. A gente sem perceber que a gente precisa dar uma freada, que a gente precisa pensar na gente, avaliar as situações do dia a dia de uma forma tranquila, natural, como uma situação boa. E
E a minha mensagem final para as pessoas com câncer é pensar no seu estilo de vida, pensar na forma como está enfrentando a doença, pois tanto o estilo de vida quanto a forma de enfrentamento serão significativamente relevantes para você encontrar a sua saúde, para você retomar as rédeas, para a libertação daquilo que te prende, daquilo que te leva, daquilo que faz o câncer emergir. Muito obrigada.